Máscara de gás. A 19 de setembro de 2017, um utilizador anónimo do 4chan publicou uma imagem de uma máscara de gás, 2 garrafas de vinagre e um frasco de lexívia com a legenda: "Vou testar esta máscara de gás." Embora alguns tenham ignorado pensando que o OP estava apenas a brincar, alguns mostraram curiosidade genuína e incentivaram o OP a continuar a sua experiência. Ok, publica os resultados sobreviveres. No entanto, esta curiosidade transformou-se em preocupação quando o OP regressou com uma atualização 20 minutos depois, afirmando: "O que poderia correr mal? Depois direi." Juntamente com isso, ele publicou uma foto do vinagre a ser derramado numa misteriosa substância amarela, que parecia gás cloro concentrado. Para quem não sabe, o gás cloro é uma arma química mortal que foi usada pelo exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Mas mais importante, os únicos produtos químicos necessários para sintetizar este gás perigoso são a lexívia e o vinagre, os materiais exatos que o OP tinha conseguido. O OP ou não sabia sobre o gás ou subestimou gravemente o seu perigo. Infelizmente, quando se apercebeu da gravidade da situação, já era tarde demais, porque apenas alguns minutos depois ele regressou com uma atualização perturbadora. "Porra, isto dói. Talvez tenha de ir para o hospital." Isto também incluiu uma foto que mostrava o seu braço a desenvolver bolhas e a ficar com uma alarmante tonalidade vermelho. Estes sintomas correspondiam perfeitamente aos sinais conhecidos da exposição a gás cloro, o que despertou uma preocupação imediata pela segurança do OP e de qualquer pessoa nas proximidades. "Seu idiota, isso vai queimar a tua pele e infiltrar-se em tudo o que te rodeia." Pergunta legítima. Por favor, diz-me que não tens um apartamento / animais de estimação ou colegas de quarto. Dependendo da tua mistura, acabaste de cometer um grande erro. Digamos que fizeste apenas 110 gramas de gás, o que equivale a 29.962 partes por milhão. Concentrações de cerca de 400 ppm e superiores são geralmente fatais em 30 minutos, e as de 1000 ppm para cima, a fatalidade ocorre em poucos minutos. Mano, vai para algum lugar livre e literalmente toma um banho com uma mangueira de jardim. Vais derreter caso contrário. Atua na carne, não apenas nas vias respiratórias. Derrete a carne, o que faz as pessoas afogarem-se nos seus próprios pulmões derretidos. Mas os teus braços também podem ser afetados. Enquanto os utilizadores estavam em pânico, o OP fez mais 2 publicações, cada uma mostrando o seu braço em condições cada vez piores. "Está a começar a descascar e a cair. Ainda dói." Com a última resposta a dizer simplesmente adeus. Depois de publicar esta atualização, o OP desapareceu do tópico, levando muitos a acreditar que ele poderia ter morrido devido à experiência que correu mal. Alguns até afirmaram que o incidente tinha levado a vida de vários dos seus vizinhos. No entanto, apesar de uma pesquisa exaustiva, não consegui encontrar quaisquer notícias a mencionar um incidente parecido a este. Se algo desta magnitude tivesse realmente acontecido, teria certamente sido notícia. Mais importante, não consegui encontrar nenhuma fonte credível a confirmar apenas a morte do OP. Por outras palavras, não sabemos o que realmente aconteceu após a última publicação. A falta de cobertura mediática pode sugerir que o OP sobreviveu à exposição do gás cloro, possivelmente depois de ligar para os serviços de emergência e ser levado para o hospital. Mas isto é altamente improvável. Mesmo em concentrações moderadas, o gás cloro pode acabar com a vida de uma pessoa em minutos. No entanto, o OP continuou a publicar sobre o seu estado por mais de 30 minutos após a criação do produto químico mortal, o que nos leva a outra possibilidade, que isto tudo foi completamente falso desde o início. Para alguns espectadores, a pele a descascar do braço parecia suspeitamente com maquilhagem ou, no máximo, com alguns efeitos especiais bem feitos. Um utilizador, agora excluído no Reddit, até adicionou uma anedota pessoal para apoiar esta teoria, afirmando: "Tenho um esfoliante máscara facial que se aplica úmido e tem um aspecto muito semelhante ao da pele do OP na primeira foto, e descasca como nas fotos seguintes. Veem como a pele dele está a descascar e mostrar pele por baixo? Se ele tivesse realmente queimado, a pele por baixo estaria vermelha ou a sangrar. Ele provavelmente pegou no esfoliante da namorada e aplicou porque parecia vermelho o suficiente para enganar as pessoas." Se tudo foi encenado, isto também explicaria alguns dos comportamentos estranhos que o OP teve. Coisas como,
Porque é que ele ficou na casa de banho com o gás perigoso por tanto tempo em vez de sair de lá imediatamente? E como é que ele conseguiu suportar a dor que devia estar a sentir enquanto tirava fotos perfeitamente enquadradas e estáticas do seu braço? No entanto, apesar de todos os sinais sugerirem que foi mentira, ainda não há uma forma definitiva de saber com certeza. Talvez um dia seja encontrado um artigo de notícias a anunciar a morte do O.P., ou talvez o O.P. apareça e revele a verdade. Até lá, o incidente da máscara de gás permanece um dos tópicos mais perturbadores da história do 4chan. Assaltante de banco. Em 20 de agosto de 2015, um utilizador do 4chan publicou os seus planos para assaltar um banco mais tarde nesse dia, afirmando: Ok, hoje é o dia. Vou entrar no banco às 15 com óculos de sol, um chapéu, uma camisola, uma pistola de ar comprimido e esta nota. Vou sair, livrar-me da camisola e da pistola de ar comprimido e voltar de bicicleta para o hotel. Estou a falar a sério. Desejem-me sorte. Juntamente com isto estava uma foto de uma nota manuscrita que ele planeava entregar ao caixa do banco. Nela estavam escritas coisas como: Quero $5.000 apenas em notas de 100 e $50. E tenho uma arma no meu casaco. No entanto, tópicos como este não são novidades no 4chan. Na maioria das vezes é apenas um utilizador anónimo que está aborrecido ou desesperado por atenção. Portanto, apesar da insistência do O.P. em estar a falar a sério sobre os seus planos, este não parecia ser diferente dos outros milhares que eram falsos. Um utilizador até reconheceu o O.P. de um tópico anterior onde ele falava em assaltar um banco por $20.000. Para piorar a situação, o O.P. não usou uma VPN antes, permitindo que alguém rastreasse a sua localização aproximada até Jacksonville. A esta altura, a maioria dos utilizadores via o O.P. como nada mais do que um aspirante a criminoso sem noção. No entanto, enquanto todos gozavam com ele, o O.P. fez o que ninguém esperava. Ele cumpriu com os seus planos, desencadeando uma caça ao homem que duraria semanas. Tudo começou com ele a mostrar a pistola de ar comprimido que trouxe para o assalto e embebedar-se para acalmar os nervos. A partir daí, ele manteve-se ativo no tópico e manteve todos atualizados sobre o seu plano. Ele também abandonou o anonimato e começou a publicar sobre o nome do utilizador AnonDump, para que outros pudessem seguir as suas atualizações mais facilmente. Minutos antes da hora planeada, ele publicou sobre alguém ter roubado a sua bicicleta, antes de ficar completamente em silêncio. Isto levou muitos a acreditar que o plano tinha sido cancelado, mas cerca de 25 minutos depois, AnonDump regressou com imagens do dinheiro que roubou, juntamente com uma descrição detalhada do que fez e do que iria fazer a seguir. No entanto, enquanto ele se via como o mestre do crime, a polícia não estava muito atrás. O seu chapéu e óculos fizeram pouco para esconder a sua identidade, permitindo que os investigadores espalhassem o seu rosto pelas redes de notícias. Eles também ofereceram uma recompensa de $3.000 por qualquer informação que levasse à sua captura. Isto deixou o O.P. a temer pela sua vida, à medida que a gravidade das suas ações começava a subir à tona. Olá pessoal, o tipo que assaltou o banco aqui. O meu rosto está nas notícias e há uma recompensa de 3.000 por pistas que levem à minha captura. Estou com medo. Assaltar um banco não valeu a pena. Tenho cerca de $4.800. Estou com medo de sair do hotel. Quero sair daqui, mas alguém pode ver-me. Estou encurralado. E este medo era justificado. Ele agora era um fugitivo que estava a ser ativamente perseguido pela polícia. Além disso, ele também tinha uma pistola de ar comprimido que parecia uma arma real à primeira vista. Se os agentes invadissem o seu quarto de hotel e vissem esta arma por perto, havia uma possibilidade real de ele perder a vida por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Apesar do seu medo crescente, ele continuou a atualizar todos no 4chan sobre o seu paradeiro. Até 21 de agosto, por volta das 15, quando, depois de se esconder num quarto de hotel por quase 24 horas, ele conseguiu escapar da cidade e desaparecer do tópico. Agora não está claro o que aconteceu a seguir, mas com base no que vi é provável que os investigadores já tivessem a monitorizar as suas atualizações no 4chan. E a sua publicação sobre apanhar um táxi do hotel deu-lhes a pista que precisavam para o rastrear. A 2 de setembro de 2015, as autoridades prenderam Pedro Smith, de 26 anos, também conhecido como AnonDump, a cerca de 112 km do local do crime, em Gainesville. Ele foi acusado de um assalto à mão armada e enfrentava uma pena mínima de 10 anos de prisão.
No entanto, após um julgamento em setembro, ele foi condenado apenas a 3 anos de prisão, o que não fez sentido para algumas pessoas na internet. Como é que ele se safou com uma pena tão leve depois de assaltar um banco e fugir da polícia por tantos dias? Algumas pessoas investigaram o seu paradeiro após a sua libertação em março de 2018 e descobriram que ele vivia numa casa de luxo no valor de mais de 1,5 milhões de dólares em Miami. Isto apontava para a possibilidade de ele ter pais ricos que também poderiam pagar por advogados de topo para ajudar a reduzir a sua sentença. Por outras palavras, a única razão que Pedro tinha para assaltar um banco e potencialmente arriscar a sua vida era para ganhar a atenção e a aprovação de outros utilizadores no 4chan. Os túneis de Monon. Em abril de 2018, um utilizador do 4chan fez uma publicação a pedir informações sobre uma imagem perturbadora que encontrou recentemente. Dizia: num dos recentes tópicos sobre o iceberg, alguém mencionou os túneis de Monon não estarem no iceberg. Quando fui ao Google pesquisar o que eram estes túneis, os únicos resultados que obtive foram o tópico original e a imagem relacionada. Alguém sabe mais sobre isto? Não sei ler dados EXIF. Juntamente com esta publicação estava uma imagem que parecia o depois de uma cena de crime horrível. Ela retratava duas figuras mascaradas de pé num campo de relva à noite, com os dedos indicadores levantados para o céu. Atrás delas está o que parece ser os restos de uma criança pequena com um casaco vermelho, deitada de bruços no chão. Infelizmente, ninguém no 4chan tinha a menor ideia do que o OP estava a falar. Um utilizador afirmou ter visto uma imagem semelhante nos anos 2000 quando começou a usar o 4chan, mas não forneceu mais informações. O conteúdo da imagem também dividiu a comunidade em duas. Alguns especulavam que a imagem era uma foto troféu que os dois homens tiraram depois de acabar com uma vida. Parecem caçadores a pousar com uma presa fresca. Enquanto outros não estavam tão convencidos. Sinto que isto pode ser apenas algum tipo de sessão de fotos. Sabes, como um bando de miúdos a sair e decidiram por que não tirar umas fotos. O que levou a tirarem esta foto apenas para mostrarem na internet por choque ou algo do género. O que levanta a questão, o que é isto realmente? Eu tentei procurar respostas, no entanto informações sobre esta imagem são surpreendentemente difíceis de encontrar. Para começar, o OP mencionou um tópico de iceberg na sua publicação, mas nunca forneceu um link ou mesmo o nome do tópico. Olhando para a imagem em si, não há muito que possamos deduzir. Não há pontos de referência visíveis ou mesmo estrelas no céu que nos possam ajudar a identificar o local onde esta imagem foi tirada. A única pista que temos é o nome Os Túneis de Monon, referindo-se à pequena cidade chamada Monon, no estado de Indiana. Mas mesmo isto não ajuda muito, já que a cidade está repleta de centenas de campos de relva planos, que poderiam ter servido de cenário para esta imagem. O ruído da câmara torna quase impossível estimar o ano em que esta imagem foi tirada com base na sua qualidade, e também não havia nenhuma informação útil nos seus dados embutidos. Também não consegui encontrar correspondências exatas na internet fora do 4chan através de uma pesquisa de imagens inversa. No entanto, enquanto procurava imagens semelhantes, deparei-me com algo que poderia potencialmente dar-nos pistas sobre a origem desta imagem inquietante. Vejam bem, existem duas possibilidades distintas para o que ela representa. A primeira é que foi tirada por dois assassinos em série como prova fotográfica do seu crime horrível. Mas não consegui encontrar nenhum incidente correspondente que tenha acontecido em Monon ou nos seus arredores. Mesmo que os assassinos nunca tenham sido apanhados, ainda haveria provavelmente um relatório com a descrição da vítima a corresponder à pessoa que vemos na imagem. O que nos leva à segunda e a mais provável possibilidade. Este era apenas um grupo de amigos e a pessoa deitada no fundo é, na verdade, um adulto que provavelmente desmaiou depois de uma noite de copos. Agora, não há forma de saber se a sensação perturbadora da imagem foi intencional ou não, mas a possibilidade de esta ser uma imagem completamente inofensiva é bastante alta. A pesquisa de imagem inversa traz centenas de fotos semelhantes com pessoas a divertirem-se e deitadas num pedaço de relva à noite. Dito isto não passam de ser teorias da minha parte, e a realidade pode ser qualquer coisa. Depois há também uma questão de como é que o OP conseguiu esta imagem se eu não a consigo encontrar em nenhum lugar da internet. Infelizmente já passaram mais de 7 anos desde o tópico original, o que significa que é improvável que alguma vez descobriremos a verdade. Colher e fita adesiva. Em 9 de abril de 2010, um utilizador anónimo do 4chan publicou uma experiência científica divertida para os outros experimentarem.
As instruções eram as seguintes. Vai para a tua cozinha e encontra uma bela colher de metal. Colheres de chá também podem funcionar, mas as normais são melhores. Arranja um isqueiro, quanto maior a chama melhor. Pega numa fita adesiva e enrola à volta do cabo, cerca de 4 a 6 camadas. Começa a aquecer a colher com o isqueiro. Deixe-a ficar muito, muito quente. Segurá-la logo em cima da chama por cerca de 2 minutos deve funcionar. Vá a uma torneira e liga a água fria com força total. Segura a colher diretamente debaixo da torneira. Publique os resultados. À primeira vista, esta experiência parecia ter algo a ver com vapor. Talvez pressionar a colher quente debaixo da torneira vaporizasse instantaneamente a água, enchendo a sala com uma súbita explosão de vapor ou névoa ou algo do género. Quando, na realidade, os resultados foram muito piores. Quem quer que tenha pensado nesta experiência perversa fê-lo com a intenção de magoar pessoas. E infelizmente o seu plano funcionou melhor do que podia ter esperado. Na primeira hora em que o tópico foi publicado, quase uma dúzia de pessoas feriram-se a tentar seguir as instruções. Pensei, ei, o que poderia correr mal? E tentei aquilo. Primeiro vaporizou na minha cara, loucamente, e depois a colher começou a estalar e partiu-se em 3 partes. Uma a atravessar um prato, uma a fazer um corte e a última quase me acertou. Não acredito nisto, então pensei em tentar, esperando que acontecesse algo fixe como bué fumo. Em vez disso, recebi uma colher em estilhaços. Quase explodiu na minha mão e os estilhaços voaram por todas as direções. Isto quase custou a minha vida. Não volto a vir aqui. Pi, porquê? Cobri a minha cara à espera de vapor. As minhas mãos estão a sangrar tanto que dói. Ninguém faça isto. O arrefecimento extremo faz com que os metais rebentem. Agora, o 4chan não é estranho a causar dano generalizado com estas experiências fixe. No entanto, esta destacou-se por ser perigosamente destrutiva. Utilizava materiais domésticos comuns como fita adesiva e uma colher. E como não envolvia quaisquer produtos químicos, as pessoas foram muito menos cautelosas sobre o quão perigoso podia ser. De acordo com uma explicação, aquecer a colher faz com que as camadas internas da fita se tornem extremamente quentes, quase ao ponto de derreterem, enquanto as camadas externas permanecem suficientemente frias para ainda se poder tocar. Então, quando a colher quente entra em contacto com a água fria, arrefece rapidamente. Mas como a fita interior à volta do cabo ainda está a escaldar, provoca diferenças extremas de temperatura e de pressão dentro da colher, fazendo-a explodir e enviar estilhaços para todo o lado. Embora os danos no 4chan já fossem imensos, isto foi apenas o começo. A partir daí, esta experiência espalhou-se como fogo para outros sites de fóruns populares como o Newgrounds, fazendo ainda mais vítimas no processo. A única réstia de esperança aqui é que a copypasta da experiência da colher e da fita adesiva já caiu no esquecimento. Portanto, pelo menos, esperemos que não cause mais ferimentos. Ataque epilético. Em 2008, alguns utilizadores do 4chan juntaram-se e criaram uma das partidas mais cruéis da história do site. Agora, infelizmente, a maior parte deste tópico perdeu-se no tempo. A única prova viva que consegui encontrar foi esta captura de ecrã ao detalhar o que eles iam fazer, dizendo: Ataque ao fórum de epiléticos. 1. Criar conta. 2. Enviar spam de gifs piscantes. 3. Trollar os utilizadores. 4. Pontos de interrogação. 5. Lucro. O seu alvo era a Fundação para a Epilepsia, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar indivíduos com epilepsia e ajudá-los a encontrar os cuidados que necessitam. Após concordarem com um plano, o grupo de utilizadores anónimos dirigiu-se ao site da Fundação e explorou uma vulnerabilidade de segurança para obter acesso irrestrito ao fórum de apoio. A partir daí, eles usaram um script para publicar centenas de mensagens com gifs animados a pescarem, na esperança de apanhar os visitantes desprevenidos e desencadearem convulsões. Tragicamente, isto foi tão eficaz como eles estavam à espera. Segundos após o ataque, dezenas de utilizadores começaram a sentir enxaquecas intensas, com alguns até sofrerem convulsões complexas. Uma das visitantes do site, Ryan Fultz, de 33 anos, descreveu a sua dolorosa experiência numa entrevista posterior, afirmando: Foi tipo uma dor na minha cabeça. Acho que nunca tive uma convulsão tão má quanto esta há anos. Ela foi apenas uma das vítimas que foram apanhadas no que só pode ser descrito como um ato verdadeiramente maligno.
Durante todo o tempo, os atacantes do 4chan estavam a celebrar a sua vitória, rindo-se da dor das outras pessoas e chamando ao ataque de incrível e fantástico. Felizmente, o departamento de TI da Fundação para a Epilepsia conseguiu controlar rapidamente a situação antes que ela se transformasse numa crise generalizada. E, embora eu não tenha conseguido encontrar provas sólidas, algumas fontes sugerem que o ataque pode ter desencadeado uma investigação do FBI. Infelizmente, devido ao anonimato do 4chan, as pessoas responsáveis por este ataque horrível nunca foram identificadas ou responsabilizadas.